Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, guarda, Senhor, os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus, Pai, a cada um dos Teus filhos. Nos dá graça, Senhor, para comunicar o Teu amor, a Tua palavra com santidade, com sabedoria, com simplicidade, com pureza, para que seja uma bênção, meu Senhor, na edificação dos nossos irmãos, os nossos ouvintes, na cidade, no interior, onde quer que chegue, Senhor, através das mídias, ó Pai, a nossa voz, o nosso programa, a nossa programação, Senhor, abençoa cada um, abençoa aqueles, Pai, que venham ter contato com as nossas publicações. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, dá graça ao teu povo, continua conosco, Pai. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Fazemos isto com sabedoria, com graça, com simplicidade e sem interesses. Até que ponto podemos fazer isto sem interesses? Não tenho nenhuma conta monetizada. Não peço like a ninguém, muito embora seja importante para a divulgação através do sistema de mídias, muito embora seja importante para quem se inscreveu e registra lá a sua presença com gostei ou não gostei, porque cada vez que eu publicar, essa pessoa vai receber o aviso, se colocar ali no sininho e tal, e pode ter um benefício a mais, ouvindo uma palavra a mais, ouvindo, meditando, porque eu não tenho nada para falar de mim. Então eu falo de Jesus, eu falo da sua igreja, eu falo da sua palavra, eu falo do testemunho dos séculos, o testemunho dos milênios. Já são 2 milênios da igreja, com quase mais de 2 milênios de Abraão até hoje. São 4 milênios de experiências com Deus registradas nos anais da história da humanidade. Alguns acreditam, alguns acham interessante, alguns lêem como curiosidade cultural e outros lêem como alimento espiritual. Buscam como alimento para crescer na graça, no conhecimento e na comunhão com Deus e os homens. Então, nosso objetivo é este. Foi assim no começo, em 1988. Quando iniciamos o trabalho com a escola. E já era assim desde os anos 70, quando iniciamos o trabalho como um todo. Portanto, meus queridos irmãos, é algo maravilhoso, principalmente para quem tem a consciência de estar fazendo pela misericórdia. O nosso texto hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 25 a 31. E eu tomei como tema o indivisível corpo de Cristo. Sempre tem alguma dificuldade de relacionamento, de entendimento. Houve isto no tocante ao povo de Deus, no passado. É parte da história da humanidade. Deus chama os seus servos, Deus dá graça aos seus servos, mas Deus não elimina a natureza humana dos seus servos. É por isso que irmãos se separam. É por isso que o Esaú e o Jacó eram tão diferentes, se separaram. É por isso que as 12 tribos tiveram graves problemas, houve separação. É por isto que na casa do próprio Jacó, antes deles saberem qualquer coisa a respeito da grandeza do propósito divino, havia dificuldade. Dificuldade entre irmãos,
é comum em qualquer família, mas não deve haver divisão no corpo. O indivisível corpo de Cristo é o nosso tema hoje. 1 Coríntios 12 e 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Senhor dos exércitos celestiais, estamos em tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela luz bendita do teu Santo Espírito, banindo as nossas trevas, enchendo o nosso coração de graça, de gozo, para fazer a tua obra e proclamar os teus atos poderosos. Ó Senhor, obrigado pela leitura em tua palavra santa, e eu suplico pelos meus irmãos, os meus iguais. Fala, Senhor, com cada um, operando maravilhas na mente, na alma, no corpo, na obra que tu tens confiado a cada um. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem da palavra do Senhor para nós hoje: o indivisível corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é a agregação de todos os remidos de nosso Senhor Jesus Cristo, libertos da idolatria, da veneração aos demônios e aos ídolos, libertos de toda fantasia espiritual, libertos de qualquer vínculo com a vaidade, com a avareza, com qualquer coisa que contraria a pureza, a simplicidade de Cristo e a santidade do Espírito Santo. O apóstolo de Jesus Cristo, um hebreu bem formado, chamado Saulo, era um homem que transmitia esperança à sua família, ao seu clã, à sua tribo, à sua nação. E tinha um coração cheio de desejos de servir a Deus da melhor maneira possível, até encontrar Jesus e receber a unção e a graça para nunca duvidar do que Deus fez por ele. Aquele homem, levantado por Jesus Cristo,
de entre os inimigos confessos do Filho de Deus e de sua igreja. Aquele homem foi o instrumento que o Senhor Deus usou para ser uma bênção para a igreja gentílica e uma voz no mundo judeu. O Saulo de Tarso, transformado pelo poder de Deus, convertido ao Filho de Deus, da maneira mais traumática possível, mudou completamente e até o seu nome foi mudado para identificar-se com Cristo, o grande rei, sendo ele o pequeno, o Paulo. Então, meus amados, é maravilhoso, também um privilégio para mim e para qualquer indivíduo neste mundo que recebe a graça para anunciar o poder e o amor do Senhor na igreja. Neste texto, 1 Coríntios 12 e 25, o apóstolo de Jesus Cristo ele trabalha a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Um tema absolutamente comum, a unidade. E quem fala de unidade, em muitos casos, trabalhou banindo o pensamento diferente. Promoveu mortes, assassinatos, promoveu cassação e destruição moral, promoveu degredos e fala de unidade. Nunca houve nem haverá unidade denominacional. Se tiver o mínimo de inteligência e o tempo mais limitado possível, não precisa ir longe. Basta ler os 3 capítulos primeiros de Apocalipse ou Revelação para descobrir que a igreja tem suma importância na terra e no céu. Que o Filho de Deus glorificado se manifestou a João e ordenou que ele tratasse da igreja, a unidade espiritual da igreja, mesmo havendo diferença denominacional. A igreja de Éfeso era absolutamente diferente da igreja de Tiatira. A igreja de Esmirna era muito diferente da igreja de Laodiceia. A igreja da Filadélfia era muito diferente da igreja de Sardos. Por que essas diferenças? Porque eram pessoas com formação diferente, com cultura diferente, com entendimento diferente. Eram pessoas diferentes. Então, nunca houve unidade denominacional. A igreja que estava em Jerusalém dava parecer positivo, orientando a igreja entre os gentios. A igreja que estava em Antioquia tinha a sua identidade preservada como uma igreja plenamente abençoada, ao ponto de sofrer a injúria de ser chamada de cristã. Não era nada elogioso, não era uma comenda elogiosa chamar uma pessoa de cristã, aquela igreja, aquela comunidade de cristã, porque Cristo, para a maioria deles, era simplesmente um condenado do Estado.
Um indivíduo que foi acusado de heresias, principalmente de usurpação, se fazendo igual a Deus. Então, nunca houve identidade denominacional, não haverá jamais. Mas a unidade da igreja, como corpo de Cristo, é uma realidade em todos os séculos. Ele tratou de muitos temas e agora, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele fala do corpo da igreja. Ele referiu-se ao corpo humano. Falou do corpo humano, os membros do corpo. A divisão do corpo, os membros importantes, membros superiores, membros inferiores. Para chegar neste ponto de falar da grandeza da igreja, nesta mesma linguagem. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso é unidade espiritual, unidade no que diz respeito ao desejo de servir, de honrar, de glorificar o Senhor com atos e fatos. No versículo 27 ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Deus não tira, não muda, não elimina as nossas diferentes compreensões das coisas, as nossas diferentes visões do mundo ao nosso redor. Os que têm mais cultura, os que tiveram mais sensibilidade, puderam absorver de uma forma, digamos, de forma mais precisa, os acontecimentos, mesmo de ordem espiritual. Não sofrem detrimento nenhum aqueles que tiveram menor desenvolvimento, menor crescimento, menor conhecimento. É um corpo unido a Cristo, unificado pelo Espírito Santo, não unificado pelo homem com a força de uma denominação. Nunca houve unidade denominacional. A igreja de Antioquia sempre teve independência em relação à igreja de Jerusalém. A igreja de Roma nunca foi sujeita à igreja de Jerusalém ou à de Antioquia. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos irmãos da igreja em Roma, nós encontramos altruísmo, nós encontramos respeito, nós encontramos prazer em tratar com uma igreja que tinha a sua diferença, até por estar na capital do império. Não havia superioridade em nenhuma das igrejas, nem inferioridade em nenhum aspecto. Todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, tratadas igualmente, respeitosamente, as missivas de Jesus Cristo, glorificado, observava os acontecimentos, sugeria, aconselhava, inclusive repreendia para o bem de cada grupo, de cada igreja. E, portanto, nós temos 7 igrejas na Ásia, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, a igreja de Creta, onde Tito se torna bispo. Muitas igrejas.
Na Judéia tinha diferentes grupos, porque como os irmãos eram de origem de Israel, era formada por israelita, eles tinham, a princípio, um conceito que era necessário guardar princípios do judaísmo e não foram combatidos no seu zelo. Alguns foram reprovados no seu erro e não no seu zelo. O apóstolo Paulo chega a reprovar o apóstolo Pedro por causa do receio que ele teve quando chegaram os membros da igreja de Jerusalém e ele estava envolvido com os irmãos e mesmo assim tentou se afastar e Paulo o repreendeu. Porque não deveria haver divisão e nem tampouco esta preocupação de satisfazer a este em detrimento daquele. Então é a igreja, um corpo uno, um corpo indivisível, a igreja de Cristo, indivisível quanto à fé, indivisível quanto à esperança, indivisível quanto às doutrinas da salvação, indivisível quanto à necessidade do selo do Espírito Santo, indivisível quanto aos valores do Calvário. Nunca forçando, oprimindo, nunca sufocando o pensamento, a iniciativa e a atividade de determinadas igrejas em outras regiões. Maravilha do céu, aprender isto na palavra de Deus. No versículo 29, na verdade, no versículo 28, o apóstolo de Jesus diz: Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, homens que andaram com Jesus, que comeram nas mãos de Jesus, beberam na taça de Jesus, comunhão com o Filho de Deus, apóstolos. Depois, profetas, homens que, ainda na ausência do Novo Testamento, profetizavam, como Ágabo, como muitos outros que profetizavam. Profetas, doutores, homens que Deus usava de uma forma profunda para orientação quanto ao bem-estar da igreja e o crescimento salutar. Depois, os operadores de milagres, o Estevão foi o que se destacou e os inimigos não toleraram que uma pessoa simples como Estevão, um diácono da igreja, se tornasse igual a Pedro, superior aos demais, sendo ouvido por todos que tinham prazer na lei do Senhor, que jamais gastariam a hora diante do sacerdote, diante de um fariseu. Terminaram apedrejando o servo do Senhor pela grandeza no seu serviço, pelos milagres que ele realizava. Deus pôs tudo isto na igreja, dando graça à igreja, tornando a igreja um monumento do céu na terra, um corpo indivisível. Também, meus queridos irmãos, depois o Senhor deu dons de curar. O Estevão foi algo especial, mas muitos outros tinham o dom de curar. Depois, socorro. E o que é socorro? Aquela preocupação no bem-estar do irmão, no bem-estar dos necessitados, no bem-estar dos órfãos e das viúvas, no socorro aos carentes. Depois, governos. O que seria isto? A capacidade administrativa que Deus deu a Tito, a Timóteo, a Barnabé, a Paulo e a
tantos outros. É isto. E variedade de línguas, a graça espiritual para se comunicar com Deus, com os céus, em línguas desconhecidas dos homens, mas que traz uma edificação gloriosa para quem tem esta experiência. Alguém pode não ter nunca, e outros têm, e jamais negariam a eficácia da oração em línguas, cheio de graça e comunhão com Deus no seu aposento ou em qualquer lugar que haja liberdade. Eu me incluo entre os que podem falar com Deus em línguas estranhas. Não tem nenhum ar de superioridade em relação aos que não falam, mas tem o privilégio de uma edificação gloriosa, querendo o Senhor preparar para serviços mais profundos. Então, meus queridos irmãos, o indivisível corpo de Cristo, a sua igreja. Aí, o apóstolo de Jesus, na sua sabedoria profunda, diz: porventura são todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagre? Não. Deus colocou na igreja diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito que zela, o Espírito que trabalha, o Espírito que opera para a glorificação do Senhor e a manutenção da unidade do indivisível corpo de Cristo. Que Deus abençoe você, sua vida, seu lar, e se você tem um ministério, que Deus abençoe o seu ministério. Não me refiro à organização, me refiro à missão. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Abençoa a tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade e no interior, guarda crianças, jovens e adultos. Ó Deus, opera na vida e no coração dos teus servos e dá à tua igreja homens e mulheres cheios da graça para continuar, meu Senhor. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, guarda cada vida, cada membro da igreja, cada servo teu. Amado Senhor, Deus bendito e todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.